Bom, é o seguinte. Hoje é a revisão. Vamos ver o que vocês precisam fazer para a prova. E aí, acabamos. Como eu disse, façam tudo o que vocês tiverem que fazer no E-Class, porque hoje começa esse monte de prova aí. Se você deixou atrasar, você vai ter que correr um pouco mais que os outros. Ô, Valci. Oi. Você lembra em que mês começou o quarto trimestre? No dia 5 de agosto. Agosto? Tá bom. De agosto. Então tá. Obrigado. Tá atrasado com a atividade, é? Para eu ver se eu tenho alguma dessa data até hoje. Mas é bem provável que pelo menos alguma vai ter, principalmente sua. Bom, não tem jeito não, hein, filho? Tem jeito não! Mas, bom, nós começamos lá na unidade 7, lá no 5 de agosto, falando sobre meio ambiente e tal, e tudo mais. Tá de boa, aqui não tem nada, aqui é só vocabulário, leitura e interpretação. Também não vai cair sobre frases que expressam opinião, tá tranquilo. Mas tem o pretérito imperfeito. Aí começa aqui na 104 o pretérito imperfeito, mas ele está conjugado na 105. Então, esse sim, estudem e preparem, porque o pretérito imperfeito tem muito lá. E aí eu tenho aqui todos os verbos com ar, ele termina com aba. E aí é yo hablaba, tu hablabas, ele hablaba. Nós outros hablábamos, vós outros hablabais, eles hablaban. Se fosse o verbo caminhar, caminaba, caminabas, caminaba, caminávamos, caminabas, caminabas. Se fosse o verbo, por exemplo, aqui, quedar, quedaba, quedabas, quedaba, quedávamos, quedaba, quedabas. Se fosse outro aqui, votar, votava, votavas, votava, votávamos, votávamos. Então, qualquer verbo que eu pegue aqui de baixo, de toda essa lista, ele vai encaixar na conjugação aba, porque ele termina com a primeira conjugação ar. Então, aqui, ó, aba, a. E aí o texto, o livro, traz um monte deles. Aqui tem o where e o ir, que são exatamente a mesma conjugação. Aí o livro já traz aqui, ó, os dois. E aí vocês podem ver aqui também embaixo um monte de verbos com essa conjugação. Aqui eu trouxe um grande grupo de verbos com essa conjugação. E aí, ó, ia. Aqui tem o verbo beber de exemplo. Então, bebia, bebias, bebia. Bebíamos, bebias, bebiam. Ou se fosse escrever, escrevia, escrevias, escrevia, escrevíamos, escrevias, escrevia. Podia ser qualquer um dos verbos aqui embaixo. Ó. Comer, correr, prender, depender, ondir, existir, definir, desistir e blá, blá, todos eles. Qualquer que seja, vai entrar na mesma conjugação ia, que são iguais. Então, pega uma daqui, por exemplo, sei lá, pega o partir. Partia, partias, partia, partíamos, partias, partia. Ou com ele aqui, pega aqui, ó, defender. Defendia, defendias, defendia, defendíamos, defendias, defendia. Então, esse é pretérito imperfeito do indicativo, dos verbos regulares. E aí, Luiz? Luiz. E aqui... Olha o barulho. Imperfeito. E aí, dos verbos irregulares. E aí eu tenho os 3 irregulares. Esses 3 vocês precisam dominar, né? Porque vai saber lá na prova. Então, o verbo ir, o verbo ser e o verbo ver. Então, esses 3 vocês precisam do domínio, porque pode ser que eles estejam na prova. Muito provável que estejam, né? Porque como são poucos. E aí tem, ó, eu iba, tu ibas, ele iba. Nós outros íbamos, os outros ibas, eles iban.
Eu era, tu eras, ele era, nós outros éramos, vós outros erais, eles eram. Eu veia, tu veias, ele veia, nós outros veíamos, vós outros veias, eles veiam. Então, isso tudo aqui da página 105 e 106, pretérito imperfeito. E aí nós continuamos, vocês praticaram isso aqui aos montes pela tarefa fora. Vocês fizeram um vocabulário sobre reciclagem, meio ambiente e tudo mais. E caímos na unidade 8. Unidade 8, falando sobre os remédios naturais, falando sobre como dar conselhos. Mas aí nós caímos também na gramática. Pretérito plusquamperfecto. Então, plusquamperfecto, ele é composto por dois verbos. É o verbo haber conjugado e o outro verbo no particípio. Lembrando que todo particípio em português, em espanhol, em qualquer que seja, termina com ado e ido. Então, primeiro aqui o verbo haber. Eu habia, tu habias, ele habia. Nós outros habíamos, vós outros habiais e eles habiam. Esse é o verbo haber conjugado. Aí na frente, tudo com ado e do. Então, eu habia, pegar verbo com ar. Havia amado, havia analisado, havia ajudado, havia bronzeado, havia cantado, havia cozinado, havia cepijado e continua. Tudo com ado, porque os verbos são ar. Verbo com ar, ado. Mesma coisa, havia com verbo com er. Havia barrido, cedido, convencido, corrido, creído, demolido, etc. Porque são verbos com er. E a mesma coisa com ir. Verbos terminam com ir, é ido também. Abolido, deprimido, recebido, vendido, vivido e tal. Então, todo verbo ele vai ter ado ou ido. Os regulares. Que isso é chamado de particípio. Então, junta o haber conjugado mais o ado ido. É claro que aí tem os irregulares, como em português, como também. Então, não, nem todos vão ter ado ido. Vai ter os irregulares. Por exemplo, pensa, escrever, ver, fazer, devolver, abrir, descobrir, todos são verbos irregulares. No particípio vai ficar escrito, hecho, muerto, puesto, resuelto, previsto, visto. Então, esses são os verbos irregulares. E todos eles estão separadinhos aqui também. Então, de boa. Mas o importante é, lembre-se, isso pode ser pegadinha de prova. Eu coloco lá na prova. Maria, aí tem os exemplos. Havia escrevido, havia escrito, havias escrito. Se é a Maria, não pode ser o havias, então já elimina um. E também não tem escrevido, então logo sobrou Maria, havia escrito. Também tem essa pegadinha de você conjugar o verbo ado ido corretamente e colocar o haver errado, então tem que tomar cuidado. Por exemplo, nós outros, aí coloca lá, habia amado, habias amado, habíamos amado e habias amado. Todos estão corretos gramaticalmente, mas o único que combina com nós outros é o habíamos. Então, não é que esteja certo ou errado. Pode ser que todos estejam certos, mas são inadequados. Tem que ver a pessoa que combina com o verbo haver corretamente. Então, pensem no haver corretamente conjugado e pensem no ido, ado corretamente conjugado. São coisas que tem que se chamar a atenção, tem que prestar atenção. Porque, senão, você confunde. E isso é o pretérito plusquamperfecto, que isso foi a unidade 8 de vocês. E aí, ó, eu trouxe essa tabelinha para vocês. O verbo haber conjugado mais qualquer outro verbo com ado ido. Essa é a regra geral. Menos nesses verbos.
Abierto, cubierto, escrito, impreso, frito, roto, vuelto, absuelto, dicho, hecho, preso, puesto, visto. Esses são os mais comuns, não são apenas esses, mas esses resolvem todos os problemas. E aí, nunca coloque había abrido, habría cubrido. Então, había abierto, había cubierto, habíamos hecho, había preso, había roto e tudo mais. Beleza? E aí vocês também, como o outro, praticaram um monte disso, fizeram tudo o que deveria, e aí fizeram todas as atividades. Então, lembrando, vocês precisam dominar basicamente gramática. Gramática, porque não tem na prova texto, não tem leitura e interpretação, tem gramática. E a gramática são duas especificamente. Pretérito imperfeito, ele é regular e irregular, está aqui os dois, regular e irregular. Pretérito imperfeito e o pretérito plusquamperfecto, que está aqui. Pretérito plusquamperfecto. E aqui o problema dele, o irregular, são os verbos ad-ido. Ok? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma questão? Fale agora o caso separar. Só isso mesmo. Eu tenho uma pequenina dúvida. No perfeito lá, aquele... Plusquamperfecto. Isso. Fala aí. Passa nele de novo para mim. Eu não ouvi. Passa nele de novo para mim, que eu estou meio confuso ainda nele. Aqui, ó. A primeira coisa que tem que pensar é o verbo haver. Se você conjugar o verbo haver corretamente, depois o ad e o ido vai juntar. Então, isso aqui tem conjugação. Eu habia, tu habias, ele habia, nós outros sabíamos, vós outros sabias e eles habiam. Pronto. Aqui você não pode confundir nunca. Porque o ad e o id é parecido com o português. É exatamente a mesma regra do português. Todo verbo com ar, ado. Todo verbo com ir ou com ir, ido. E os irregulares são exatamente iguais. Tal qual o espanhol é português. Por exemplo, abrir não tem abrido, e sim aberto. Morrer não tem morrido, e sim morto. Escrever não tem escrevido, e sim escrito. Então, são os mesmos verbos. Ah, tá. Você juntou o haber, conjugado corretamente, mais o ad e o ido, acabou. Entendi. É igual ao português. Esse aqui é igual ao português. Pensa esse português aqui, ó. Eu havia feito, havia comido, havia cantado, havia publicado, havia escrito. A diferença é que é havia e não havia. Só isso. Ah, tá. Nossa, cara. No irregular também. Mesma O irregular coisa. também, aqui, ó. Olha os irregulares. Aberto, coberto, escrito, impresso, frito, jogado, volto, absolto, feito, dito, preso, posto e visto. Beleza. Tá tranquilo, Nelson. Não entra aduído. Ok? Então é tranquilão, sim. Tá tranquilo, você tá de boa. Beleza, beleza? Mais algum questionamento? É isso mesmo, Nelson. Bom, meninos, se não tem, eu desejo a vocês um bom dia de prova, boa sorte nas provas, façam com calma, façam com tranquilidade. Vocês têm 2 horas para fazer. Hoje vocês têm artes e não sei o quê, né? Deve ter 2 hoje. Então, Isso, é arte e redação. Então, use as 2 horas, use com tranquilidade, faça com eficiência, faça com certeza. Não fique lá enrolando. Se tem certeza, faça. Se não, pensa direito. E é isso aí. Bom dia a todos. Bom dia. Tenha boa prova. Tchau, tchau. Até mais.